Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10, do 46 em diante. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, vamos esperar um pouquinho, né? Aleluia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Obrigado, criança. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Aleluia. E muitos repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Nós vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo. Esse seriam os últimos milagres e os últimos passos de Jesus. Jesus estava fazendo a sua última caminhada saindo de Jerusalém. Logo depois disso ele seria entregue àqueles que o crucificariam. E ele passa nesse lugar e ele começa a caminhar, e havia uma multidão com ele. Também havia os seus discípulos com ele. Mas havia alguém ali que estava precisado demais de Jesus. E Jesus caminhava tranquilamente com os seus discípulos e aquela multidão que o acompanhava. E de repente se ouve uma voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero trazer nessa noite que Bartimeu não era simplesmente um mendigo qualquer, não era simplesmente um cego qualquer que estava ali, mas ele está usando a palavra. Ele chama a atenção de Jesus baseado na palavra. Ele não chama Jesus simplesmente: Jesus, tenha misericórdia de mim. Se você vê em algumas outras passagens, vocês vão notar que alguns falavam: Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus pega aqueles 10 leprosos e fala: vai ter com o sacerdote. Mas ele simplesmente fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. Em outra ocasião tu vai ver Jesus indo de encontro a alguns cegos e também curando. Mas com Bartimeu é diferente. Bartimeu usa da palavra Jesus, filho de Davi. Ou seja, Bartimeu sabia que tinha uma essência de Jesus, além de simplesmente Jesus. Ele coloca a palavra em primeiro lugar. Ele reconhece Jesus como a profecia que falava. Se nós lermos em alguns versículos, nós vamos perceber. Eu gostaria que abrisse em Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33. Lucas, capítulo 1, do 31, do 30 ao 33. Aleluia. Disse-lhe então o anjo, olha bem, é qualquer um que está falando? Não, é o anjo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Paz. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Continua.
e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Deus dará o trono de Davi, seu quê? Olha bem como Bartimeu, ele não estava simplesmente clamando a um Jesus que todos falavam. Não estava clamando um Jesus que se ouvia dizer, mas Bartimeu sabia aquilo que estava falando. Bartimeu sabia aquilo que ia tocar o coração de Jesus, porque havia uma promessa sobre o nome de Jesus e também sobre a geração de Davi. Então Bartimeu estava ali, mas ele era um conhecido da palavra. Ele entendia e sabia o que está falando. Meu irmão, quero trazer nessa noite para vocês, uma das coisas que move o coração de Deus é a palavra. Jesus é a própria palavra. E quando Bartimeu usa